Boa noite a todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira, mais uma live, diálogo sobre educação, filosofia e saúde mental em tempos de pandemia. Com transmissão ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube, a gente pede para os nossos amigos que compartilhem nos seus Facebooks. Sou a professora Flávia Vergani, secretária da Educação de Caxias do Sul, e nesta live, mediadora de uma mesa com convidados sempre muito especiais. A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul vem apresentando uma série de lives com o intuito de promover reflexões sobre educação, sobre saúde, sobre cultura, filosofia, psicologia, enfim, diversos temas, perpassando sempre pelos campos do saber e fazendo uma discussão sobre a experiência, sobre a integridade humana, a constituição do sujeito. Começamos nossa live com a seguinte frase, com a seguinte reflexão: a escola precisa se arriscar, cultivando e promovendo uma cultura de experimentação, onde arriscar não seja a exceção, mas a regra, na qual os educadores, por sua vez, não sejam apenas reprodutores de informação, mas mestres e artífices de si mesmos e de seus alunos, atuando com disciplina e paciência, elementos fundantes do saber, bem acabado, profundo, instigante e transformador. Assina esta frase o incendiário e rebelde Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que percebeu a sociedade e a educação em seu conservadorismo e, na contramão deste pensamento retrógrado, propôs a filosofia, é isso, professor Jaime, propôs a filosofia, a arte e o questionamento, a leitura e a educação como potencializadores de um novo e liberto ser, tão radical e contemporâneo. Esta noite, o rumo de nossa discussão será com Friedrich Nietzsche, o eterno retorno, pensando um pouquinho na obra Quando Nietzsche Chorou. Vou conversar um pouquinho, o diálogo entre o paciente e o doutor. Nietzsche diz: nós devemos morrer, mas na hora certa. A morte só não é aterrorizante quando a vida já se consumou. Já consumou a sua vida? O Dr. Breuer: eu já consegui muitas coisas. Nietzsche responde: mas aproveitou a vida? Ou deixou-se levar por ela? Você está fora da sua vida, sofrendo por uma vida que nunca foi vivida. Breuer responde: não posso mudar minha vida. Tenho minha família, meus pacientes e alunos. É tarde demais. Nietzsche responde: não posso lhe dizer como viver de outra forma. Viveria segundo o plano de outra pessoa. Mas talvez eu possa lhe dar um presente, Joseph. Eu poderia lhe dar um pensamento. E se um demônio lhe dissesse que esta vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de vivê-la de novo. Porém, inúmeras vezes mais, e não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa minúscula ou grandiosa, retornaria para você mesmo. A mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes, como uma ampulheta do tempo. Imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, Joseph, você escolherá para sempre. Então, toda a vida não vivida permaneceria dentro de você, não vivida por toda a eternidade. Gosta dessa ideia? Ou detesta? Escolha. Esse é Friedrich Nietzsche, um dos principais filósofos da contemporaneidade,
Sua obra inaugurou questões e assuntos, temas tidos como intocáveis. Que temas são esses e assuntos intocáveis? O professor Jaime depois vai nos dar essa letra, vai nos contar isso. As reflexões de Nietzsche podem ampliar nossa visão sobre a sociedade, as contradições humanas. Existem muitas contradições, conflitos, competição, desigualdade, sofrimento, enfim, os mesmos problemas que Nietzsche enfrentou em sua época. E nos dias de hoje? Mudou o cenário? Começamos já com essa reflexão. Apresentando agora nossos parceiros de mesa, o professor, escritor, filósofo e poeta Jânio Paviani, nosso querido orientador sempre da mesa, o médico psiquiatra e professor Dr. João Fruetti, hoje o Dr. Andres, que também é nosso parceiro de mesa, não poderá participar, está numa outra live, e a nossa querida convidada, Gisela Cardoso, que eu gostaria de fazer uma menção, e agradecendo já, Gisela, o presente, gostei muito do livro, Os Bastidores Arquetípicos da Ópera do Malandro, da Gisela. Eu comecei já a leitura, e ela é uma leitura muito intrigante, e que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre este livro, viu, Gisela? Tá bom. E falando também da Gisela, ela é psicóloga clínica, analista pelo Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, filiado à Associação Junguiana do Brasil, e ao IAP, Internacional Associação for Analytical Psychology, docente na pós-graduação em arte-terapia, processos simbólicos, na Universidade de Caxias do Sul, mestre em letras, cultura e regionalidade, especialista em arte-terapia e em teoria e prática junguiana, e autora do livro Os Bastidores Arquetípicos da Ópera do Malandro. Seja bem-vinda, Gisela, é um prazer estar contigo nesta mesa, dividindo esse espaço, e também, hoje é um dia especial, né, Gisela? Hoje pois é o dia do psicólogo. Né? Que dia bacana, que dia especial, e estar te recebendo aqui no dia do psicólogo, né? Então, depois nós vamos te ouvir, estamos ansiosos para te contar um pouquinho também da tua história, né, como psicóloga clínica. Nós vamos, então, abrir falando um pouquinho do explosivo filósofo Friedrich Nietzsche, que, sem modéstia, diz: eu não sou um homem, sou um dinamite. É isso, professor Jair? É, de fato, um dinamite. Eu digo assim que ele escreve bofetadas. Bom, eu vou começar falando um pouco da vida dele, né? Ele nasceu em 1844 e faleceu em 1900. Ele publicou diversos livros, e sempre teve sucesso com os livros, né? Ele publicava e ninguém comprava os seus livros, ele reclamava, mas depois ele se tornou tão famoso que hoje ele e Platão são os dois autores, filósofos mais lidos. Mas Nietzsche não é apenas um filósofo, é um escritor. Ele é considerado um dos grandes estilistas da língua alemã, né? Então, o pensamento dele é realmente chocante para quem tem uma vida normal, né? Mas para quem não tem, ele é um autor fora do âmbito natural das pessoas, né? Eu vou falar um pouco das obras dele, né? O pai dele faleceu e a mãe também faleceu. O pai faleceu cedo, né?
Em 1858, ele teve uma bolsa de estudos na famosa escola de Parsa, onde haviam estimulado o poeta Novalis e o filósofo Fichte. Depois, ele, em 1867, ele foi chamado para fazer o serviço militar, mas por diversos motivos ele foi dispensado disso. Ele foi professor durante um pouco tempo na universidade. Aliás, ele foi professor sem ter concluído o curso de graduação. É uma grande exceção essa, né? Ele foi convidado antes de concluir o curso. Ele lecionou poucos anos, depois ele teve problema de dor de cabeça. Aliás, ele tinha dores de cabeça muito fortes, né? E daí desistiu. Na realidade, daí ele começou a viajar para a Suíça, para a Itália, passou por diversas cidades da Itália. E o primeiro livro que ele escreveu se chama O Nascimento da Tragédia. Esse é um livro, ele era especialista nos autores pré-socráticos e nos autores gregos em geral, né? O primeiro livro dele é um livro normal, escrito como todo mundo escreve, né? Depois, ele escreveu, eu vou conversar um pouco sobre isso, um texto que se chama Verdade e Mentira no Sentido Extramoral. Desse livro só se conservaram algumas passagens, de tal maneira que é uma ruína de livro, nem é um livro totalmente, mas é sobre o qual eu vou conversar mais. Mas ele escreveu, além desses livros, ele escreveu Gaia Ciência, depois Assim Falou Zaratustra, que é o livro mais difícil dele, na minha opinião, Para Além do Bem e do Mal, que é um importantíssimo livro, que depois foi completado por um outro texto. Ele escreveu Et Homo, que é uma espécie de comentário sobre todas as obras dele, né? Aliás, quem quiser estudar Nietzsche, eu considero assim que tem que começar com esse livro, porque ele fala dos próprios livros. Evidentemente que as pessoas se assustam um pouco, porque ele tem títulos como esse, por exemplo, Por que sou tão sábio? Ou títulos diferentes, Por que sou tão inteligente? Por que escrevo tão bons livros? Quer dizer, não tinha muita modéstia, mas é um modo de ser dele que é preciso ser entendido, né? Em todo caso, esse livro Et Homo, o título em latim significa Eis o Homem, ele se apresenta mesmo no título, né? Eis o Homem, como alguém se torna o que é, olha o subtítulo. Quer dizer que quem lê Nietzsche pela primeira vez e observa isto, fica meio assustado, mas depois, quando for entender as lições do Nietzsche, os próprios textos do Nietzsche, aí então se começa a entender todos esses conceitos, né? Mas eu vou falar desse pequeno texto que chegou até nós em forma de ruína, porque Nietzsche é famosíssimo porque escreveu aforismos. Nietzsche não escreve como todo mundo. Por isso é difícil encontrar um texto do Nietzsche, porque tudo são textos diversos. E é difícil pegar um texto, pegar outro, porque um texto às vezes nega o outro, né? Ele explora exatamente essas contradições humanas. Esse texto sobre verdade e mentira, no sentido extramoral, fora da moral, portanto, verdade e mentira, começa com uma pequena
história, que eu passo a ler, é bem curta, diz o seguinte, né? Em algum remoto rincão do universo, que se derrama em um sem número de sistemas solares, veja assim, a grandeza que ele tinha no próprio texto, né? Havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Inventaram o conhecimento. Ponto, e aí ele diz o seguinte: foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Esse momento em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Passados poucos fôlegos da natureza, congelou seu astro. E os animais inteligentes tiveram de morrer. Essa é a pequena história que dá início a esse texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral. Depois, aí vem todos os comentários a respeito desse assunto, né? São muito, muito interessantes. Então, podemos dizer assim que Nietzsche, ele é um crítico da filosofia, um crítico da religião, da ciência e da moral. Ele é um demolidor. É um crítico da cultura. Nietzsche é mal compreendido, apesar de muito citado e cultuado, no entanto. Como eu dizia, ele e Platão são os dois filósofos mais citados no século XX. A escrita dele é muito interessante. Ele não é só um filósofo, ele é também um escritor. Ele é considerado um dos melhores escritores alemães. Só que a forma de escrever dele é através de aforismos. O aforismo foi inventado lá pelos pré-socráticos ainda, né? Às vezes são pequenas frases, às vezes duas, três frases, às vezes um pouquinho mais, mas são esses aforismos, eles são quase que nucleares, porque eles contêm um núcleo de pensamento, né? Nietzsche rejeita, portanto, a metafísica, ele substitui o ponto de vista ontológico e dá muito mais valor aos aspectos morais. As suas ideias têm uma dimensão psicológica. Apresenta uma filosofia da vida. É muito comum se ler isso a respeito dele, né? Que Nietzsche é um filósofo da vida. Isso teria que ser bem entendido, né? Porque o filósofo da vida pode ser qualquer um, né? Qualquer um que faça reflexões, né? Em todo caso, essa fábula, o filósofo, nessa fábula, logo adiante, ele critica o próprio filósofo. Ele diz que o filósofo é o homem mais arrogante e mentiroso que existe. O próprio filósofo, né? Por que ele é arrogante e mentiroso? Porque ele possui racionalidade. Exatamente. Há uma contradição nisso tudo, né? Assim, o conhecimento é relativizado, passa a ser... por isso que, quando li alguns um remoto rincão do universo, ele tem toda uma linguagem literária muito bem elaborada, né? Em todo caso, os conceitos fundamentais que ele desenvolve aqui nesse texto são o universo, o conhecimento humano, ele diz do intelecto humano, e o homem como um animal inteligente. É interessante que ele não diz o homem, diz o homem como um animal inteligente. Ele cria muitas
oposições, por exemplo, universo imenso, universo infinito. Essa ideia é muito interessante. Ele foi lá buscar no Giordano Bruno, né? Essa ideia do universo infinito, universo aberto, e verso essa grandeza do universo, a história humana, que é o tempo finito, que é o tempo mais limitado. Infinito versus o minuto dessa pequena estrela, desse pequeno astro que dura só um pouco tempo na metáfora dele, né? Daí surge uma nova posição entre o homem propriamente e os animais, o homem e a mosca. Mais adiante ele vai... Não vou ocupar o tempo de todos os ouvintes falando a respeito disso, né? Mas é muito interessante ler esse texto, né? Em linhas gerais, podia-se falar muito a respeito do Nietzsche, né? Mas em linhas gerais é isso aí. Ele chegou a casar 2, 3 vezes, entre outras, ele teve grandes amizades. A irmã dele, antes dele morrer, porque ele passou os últimos anos entrevado, sentado perto da janela, olhando para fora. Quer dizer, é interessante como alguns dos grandes autores do século XX, nas artes plásticas, na literatura, etc., eles morreram depois de uma longa enfermidade que os deixou fora de... Entre todas as suas obras, a única que é inédita, foi publicada depois, é a Vontade de Potência, ou Vontade de Poder, né? É uma obra que a irmã dele tentou mudar algumas passagens, mas depois foi reconstituída e hoje nós temos o original escrito por Nietzsche, né? Acho que era isso para começar a nossa conversa, né? Para dar alguma ideia a respeito dele, né? Pode ser. Professor, só para provocar já o diálogo, queria lhe perguntar, assim, eu acho interessantes as colocações, e Nietzsche, nessa questão, assim, de Platão, em alguns momentos, e Sócrates ele criticava, e em outros momentos ele apoiava, né, ele se referendava, assim, e ele tinha umas ideias dionísicas. Como é que é isso, um pouco, na efervescência desse debate aí, assim? Essa coisa. Dionísio e Apolo são os 2 pontos de vista que ele trabalha no primeiro texto dele, famoso, porque ele escreveu muitos textos sobre os autores gregos que depois da morte deles foram publicados, né? Mas eu acho essa questão muito interessante, porque ela, para ser respondida totalmente, envolve diversos aspectos, né? O Nietzsche, na realidade, eu considero mais escritor do que filósofo, né? Alguns grandes filósofos do século XX nem o consideram filósofo. A maioria, no entretanto, o considera um grande filósofo, né? Na realidade, ele é um filósofo diferente de todos os outros, porque ele não tem uma ontologia, não tem aquela sistemática da filosofia tradicional, desde Platão até Hegel, né? Ele escreve livros. Esses livros tratam de diversos assuntos, não tratam exclusivamente de questões filosóficas, tratam de questões universais. Por isso que eu acho que ele é filósofo e escritor ao mesmo tempo, né? Embora ele seja considerado mais filósofo do que escritor, né? Obrigada, professor Jaime. Nossa, que interessante. A noite vai ser muito boa, viu? Promete. Vamos fazer muitas reflexões. Muito interessante mesmo. Gisela Cardoso, vamos lá, então.
novamente reiterando, né, que é uma honra dividir esse espaço com você, a gente admira muito o teu trabalho, e a tua presença aqui é um presente, né? E agora nós queremos falar um pouquinho, saber um pouquinho de ti, né? E saber sobre o teu livro, Os Bastidores Arquetípicos da Ópera do Malandro, né? E qual o entrecruzamento interdisciplinar do teu livro com a peça, né, com a ópera do Malandro, né, escrita nos idos lá de 1979, né, mais de 50 anos, um Chico Buarque, né, tratando sobre toda uma discussão da malandragem, do samba, um momento bem específico de autoritarismo, tínhamos ali Getúlio Vargas. Que momento é esse? Como que foi pensada essa tua obra, esse teu texto, a tua inspiração? Conta um pouquinho, Gisela, seja bem-vinda. Gisela tem que abrir o microfone. O microfone. Aí. O meu aqui está aberto, eu acho. Vocês me escutam? Sim, sim. Sim. Então, agradeço, né, o convite, muito obrigada, e é uma honra estar aqui com vocês. Conhecer só o professor Jaime, né, então é muito legal conhecer vocês também e saber deste trabalho, Flávia, da SMED, né, nossa, achei muito bonito também e soube que vocês estão procurando falar de vários temas neste momento, então me sinto muito grata também pelo convite. Obrigada. Falar um pouquinho, né, de tudo isso, deixa eu ver como é que eu começo. Bom, eu sou formada, né, em psicologia, mas eu sou uma amante da arte desde muito cedo, né, de vários aspectos, tudo que é arte, mas a música, particularmente, eu sempre fui muito louca por música. E o Chico Buarque foi uma criatura, né, que lá na minha adolescência, assim, a gente não tinha muito acesso naquela época, eram os LPs ou as rádios, né, que transmitiam alguma coisa, mas eu tinha um encanto literário muito grande por ele, né? Não só ele como compositor, mas eu aprendi muito com as letras das músicas do Chico. Aquilo me faziam refletir e me levavam realmente, né, para o Brasil e para o mundo de um outro jeito, principalmente para esse universo mesmo psicológico da gente. E pela questão brasileira em si, porque muitas coisas ele, nossa, sendo ainda mais filho de quem ele é, né, trouxe essa brasilidade que me apaixonei sempre, né? E daí na Ópera do Malandro, eu nem tinha assistido a peça, nem ouvido também, nem lido o texto, eu só conhecia as músicas. E aquelas músicas sempre me fascinaram por várias questões, né? As questões do malandro, todas as coisas. Então eram minhas paixões muito antigas, né? O Chico, a psicologia, a arte. E esse universo que eu fui me aproximando cada vez mais na psicologia, que é Jung, é o J ali, Flávia, mas a gente lê Jung, tá? Porque é um sotaque alemão. Então, o Jung, ele traz para dentro da psicologia todas essas questões de uma forma muito grande, assim, né? Ele traz a questão da arte e ele traz essa questão dionisíaca, assim, em carne e osso, vamos dizer, nos pacientes da gente, na gente mesmo, pela própria contradição que é o ser humano. Então, deu mais ou menos, né, quando eu fiquei com vontade de estudar um pouco mais e de aprender, porque eu nunca tinha feito nenhum mestrado, eu fiz um monte de pós, mas eu nunca tinha me interessado para seguir carreira acadêmica, né, e nem fazer um estudo mais aprofundado de um estrito senso, assim, né. E uma amiga minha que estava fazendo um outro trabalho comigo na época de um espaço de dança-terapia que eu tinha, que era o eu tenho ainda, mas agora ele é mais virtual, o Giramundo, eu falei para ela, né, que eu gostaria muito de estudar a obra do Chico Buarque, e se surgisse um mestrado neste tema, eu até faria, mas que eu não gostaria de continuar viajando, porque as minhas pós foram muitas fora de Caxias. Aí ela me disse, eu acho que tem, né? Essa amiga é a Ellen, é a irmã de uma prof ali da UX, que é do mestrado de letras. E aí eu acabei entrando em contato com elas, né, com o pessoal das letras, e eles me falaram que eu poderia, como psicóloga, fazer esse mestrado, que era interdisciplinar. E aquilo para mim foi tudo, né? Porque eu pude juntar essas paixões
e era o mestrado de Letras, Cultura e Regionalidade. Então, deu para juntar essa brasilidade usando, né, porque a Cecil, né, que foi a minha orientadora, falou: Giza, não dá para pegar a obra inteira do Chico, tu vai ter que escolher algumas coisas para poder trabalhar, né? E a minha ideia na época era trabalhar só o feminino. Só que daí o malandro foi se inserindo tão fortemente, né, que chegou a essa questão da ópera do malandro, que deu para trabalhar, então, um pouquinho da introdução na arte e nas questões junguianas, para o pessoal que vai ler a obra entender. Depois eu falo um pouquinho do malandro, e para poder inserir a Lapa e a figura do malandro na malandragem brasileira, né? Como que isso, enquanto um arquétipo ou uma figura arquetípica, ficou tão representativa do nosso povo. Então, para isso, eu uso Sérgio Buarque de Holanda, uso bastante o Roberto da Mata, uso o Chico, e para isso também eu tenho que lidar muito com as figuras do imaginário, né? Que daí entra Bachelard, entra Diran, o Diran eu conheci no mestrado, também foi uma... Nossa, me apaixonei por esse autor e complementou muito o meu trabalho, né, dentro da clínica junguiana. E o feminino também deu para inserir, porque as figuras da ópera do malandro, elas são muito representativas das nossas sombras e das nossas dores também, né? Enquanto Brasil, enquanto mulher, enquanto relações, enquanto amor, e enquanto toda essa questão também do quanto a gente nega as nossas pulsões, às vezes, né, mais animalescas, como diria Nietzsche, e como isso dá para ir trabalhando e fazendo comparações, e, ao mesmo tempo, inserindo esse aspecto natural do ser humano, que é a própria contrariedade, né? Que é a gente ser esses opostos que estão sempre tendo que se conciliar, e mais ou menos essa coisa de ficar na tensão. Tanto que eu abro, né, os bastidores, porque esse livro, então, é o resultado desse mestrado, e toda a banca, que foi nossa, eu fiquei super emocionada, me convidou me falou, né, que era legal se eu pudesse publicar. Só que eu demorei para publicar um pouco, porque eu já emendei também numa formação de analista junguiana na época, e quando eu fui publicar, né, daí por isso eu abro com um texto do Nietzsche, do Zaratustra, né, que eu também sempre fui apaixonada, e eu publiquei, então, há 2 anos atrás, né, exatamente há 2 anos atrás, no dia 23 de agosto de 2018, e foi uma noite linda, com muita arte, né? Os meus filhos também são músicos, e o meu mais novo cantou junto com a Paola De Lázari, que todo mundo também conhece, que é um amor. O pessoal lá da Requebra dançou o malandro, foi uma noite muito gostosa. Só que 2 dias depois, o meu filho mais velho faleceu, né? E foi um choque, eu fiquei... Desculpe a emoção, mas não tem como segurar. Então, eu parei tudo. E agora, então, 2 anos depois, é que eu estou começando a respirar um pouquinho, né? Com muitas diferenças na minha vida e muita coisa para suportar e superar. E daí eu resolvi botar o livro de novo em ação, né? Porque eles estão aqui paradinhos, pouca gente entrou em contato. E daí já recebi esse convite, né? No que eu publiquei lá no Instagram. Eu não estou com o meu nome, eu estou no nome do Giramundo Dança Terapia, lá no Instagram. Então, eu fiquei super honrada, né? Porque eu estou voltando para o mundo, vamos dizer assim, para a minha profissão há pouco tempo, depois desse mergulho, né? Um pouquinho de mim é isso, Flá. E nós ficamos muito felizes em te receber aqui e poder contribuir um pouco, te acolhendo nessa tua volta e recomendando este livro, né, um pouco da tua história, teus estudos, e que eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito, viu, Gisela? É merecedora, né, de aplausos por esta tua obra e por toda a tua força, e para este momento de luto, para esse momento de dor, né, saudades, e que a gente te acolhe muito bem, a gente te acolhe com muito carinho aqui esta mesa, e as pessoas também que
estão nos ouvindo, e a gente precisa muito dos teus conhecimentos, né? E se nós aqui da Secretaria da Educação puder contar com a tua presença aqui também, contribuindo, nos auxiliando em reflexões, em planejamentos, vamos ficar muito felizes, mesmo. Vamos continuar. Quero conversar um pouquinho com o Fruete. Como é que tu está, Fruete? Doutor Fruete, que saudades. Tudo bem. Pois é, que saudades, né? Sabe, Fruete? Nós estávamos comentando. Tá com saudades aqui dessa turma. Olha, como é bom, né? É um sentimento positivo. É verdade. Tipo, e as da pessoas, falta. Né? Da falta. E as pessoas aqui... Tá faltando a live da secretária. Quando é que tu vai voltar a fazer a live da secretária? Já está famosa. Tu vê bem, né, Gisela? Olha, Fruete, eu ia conversar contigo um pouquinho sobre a loucura, né? De novo, né? Que há sempre alguma loucura no amor, segundo Nietzsche, mas há sempre um pouco de razão na loucura. Mas eu deixo um pouquinho a loucura, o amor e a razão para discutir um pouquinho contigo, para falar um pouquinho do bem e do mal de Nietzsche, sobre o conceito de vida relacionado a Freud, e o bem e o mal conforme Lacan. O que tu tem a nos dizer sobre essa inter-relação da psicanálise como arte, método paranoico, enfim, vamos lá, conta para nós o que tu pode dizer sobre... Flávia, primeiro eu queria fazer uma pergunta, primeiro até agradecer a presença da Gisela, assim, e eu admiro muito a força e a garra dela de estar conosco aqui hoje, trazendo o conhecimento dela, e eu gostaria de saber, assim, quando ela comentou desse trabalho maravilhoso, que eu vejo que é da ordem prática, e isso, até nos atendimentos, tu percebeu que tu trabalhava mais com o imaginário, ou em algumas coisas apareciam o real, que não sei se para Jung é a mesma coisa, porque eu sei que Freud e Jung eram até próximos, né, em alguns momentos, ou se vai além do imaginário, tem impressões do real, que nem depois a gente vai falar um pouquinho de Salvador Dalí, ou não, é mais a nível de imaginário? Assim, João, é um pouquinho diferente as concepções, né, teóricas de Jung para os autores da psicanálise, né, principalmente Freud e Lacan. Eu não conheço muito, assim, mas eu sei, eu gosto muito, eu sou uma junguiana apaixonada por Freud, apaixonada por Lacan, porque eu acho que cada um desses grandes gênios deram uma contribuição maravilhosa para a gente, né? Então, quando eu falo dos autores do imaginário, que Jung se inclui, eu não sei, acho que o Lacan e o Freud, eu não sei se Freud, mas Lacan acho que não está dentro, eu não tenho certeza, mas a concepção do real, vamos dizer assim, que o Lacan compõe, eu não seria uma autoridade para te falar que é. Mas para nós, assim, em psicologia junguiana, a realidade, que é essa que se impõe, que está muito além do que a gente pode tocar, no sentido do que ela é realmente, parecido até com os números kantianos, né, professor Jaime, que é o da onde Jung se inspirou bastante, que estaria nessa metafísica, a gente não tem como aprender. Então, a gente sofre a ação da realidade. E essa ação que a gente sofre é o fenômeno psíquico. Então, Jung estudou tudo dentro da psique, como psique sendo essa questão, vamos dizer assim, quase que imaginária em si mesma, né? Porque a imagem é que dá força para a gente poder ser humanos. E a linguagem está dentro dessa questão da imagem. Então, a linguagem se constitui como essa união, tanto que neste livro eu trabalho um pouco isso, né? Que a palavra é a nossa fonte de ligação, né? É essa questão que a gente vai criando realidades também com essa palavra. Então, o imaginário em Jung, ele está muito próximo de Dirhan na questão antropológica da psique, né? É muito lindo de ver, porque eles vão trazendo uma realidade que a gente, enquanto se defronta com esse real no sentido objetivo, que todo mundo vive a mesma realidade, a gente tem que se deparar com nascimento, tem que se deparar com morte,
tem que se deparar com a nossa decadência física, tem que se deparar com perigos, tem que se deparar com um vírus que a gente não conhece, que a gente tem que se reinventar a todo momento, né? E para a gente poder suportar essa realidade, a gente precisa, como Nietzsche fala da arte, né? Para a gente poder suportar a realidade. E Jung fala justamente do imaginário, e as representantes do imaginário seriam as figuras arquetípicas, que a gente acaba chamando de arquétipo, mas o arquétipo seria a força, né? E as representações arquetípicas seriam essas figuras do imaginário. Então, a gente acaba atualizando essas figuras do imaginário, mas a gente repete as mesmas questões que os nossos super antepassados tiveram, os mesmos problemas. Então, a questão do malandro também estaria nessa questão de como a gente se adapta e como a gente lida com essas realidades que se apresentam. Então, no consultório, a gente trabalha muito essas complexidades humanas. Bem interessante as tuas colocações, e me vem em mente que eu acho que converge com relação a Freud e Lacan, que as impressões das imagens, o imaginário, a questão das imagens imprimidas, né, na criança, na sua tenra-idade, precedem a linguagem, porque a criança nasce, ela vai escutar e ela vai ver, ela vai ter impressões disso, e a linguagem depois vai ser construída, porque né, que daí vem o inconsciente, né? Isso. Nesse sentido. E pode falar. Daí fica bem rico, né? A questão do eterno retorno também, que a Flávia falou, né, do Nietzsche, que ele traz, muito tem a ver com isso, com esses ciclos, né? Então, o pensamento imaginário ou imagético, que Jung tentou trabalhar muito sempre como um equilíbrio da gente como lógico racional, que é uma tendência da consciência, né? E essa questão mais instintiva que tem a ver com esse imaginário, que a gente vai se criando enquanto narrativa também. A nossa realidade, ou a nossa memória, ela é muito criada, porque a nossa narrativa de nós mesmos faz com que a gente crie uma historinha, né? Mas, às vezes, o fato não aconteceu daquele jeito que a gente imagina. Então, a nossa vida praticamente é ilusória nesse sentido, né? É subjetiva. Então, é isso mais ou menos que a gente trabalha fazendo uma ligação com os mitos, né? Que Jung trabalha muito em cima de mitos. Bem interessante tuas colocações. Retornando à tese e o pedido da Flávia, assim, me vem em mente, acho que o professor pode me ajudar melhor, porque é um conhecedor mais profundo de Nietzsche, no sentido de que quando a gente pensa no bem e no mal, né, nós temos que voltar à questão da antiga Grécia, né, para descobrir, assim, que para os nobres aristocratas, que era a casta, que era, na verdade, quem dominava na época, o bom, né, era o forte, era o belo, né, era o inteligente, né, e os sacerdotes ficavam numa condição à mercê, uma condição inferior. Então, na realidade, com isso, eles desenvolveram um ressentimento, um ódio com isso. E aí começaram a dizer que não, que os fortes eram os frágeis, que eram os miseráveis, que eram as pessoas mais sensíveis, né? Invertendo isso, mas numa forma segundo Nietzsche, de simuladora, né, insidiosa, no sentido de provocar uma reação para se sobrepor à nobreza. Então, o que realmente é o bem e o mal, se nós formos nos questionar nesse sentido, quando, na verdade, isso é uma dualidade criada pelo homem, para ele estaria imbricado, né? Estaria meio que junto. E é interessante depois, porque a gente vai observar que quando nós formos para Freud, ele vai, parece que ele e aí historicamente o professor pode me ajudar me situando melhor, se Freud de alguma forma leu Nietzsche a ponto de poder pressupor e criar a questão das punções, né? O Eros e o Thanatos, a punção de vida e a punção de morte. Porque
é muito interessante, né? Essa visão, né, de Nietzsche, no sentido da própria vida, assim, né? E que ele conceitua a vida como um processo, quer dizer, não é algo estanque, é algo que de pura vida, assim, de puro movimento, não tem nada de estanque, né, e de constante, né, e que essa vida, ele diz que é uma luta que ela é interior e é uma luta que a pessoa tem consigo mesma, com as suas punções, a punção de vida, a punção de morte, com seus órgãos, com seus tecidos, né? E aí a pessoa, em algum momento, pode se ver envolvida por uma doença que né, que vai depender do jeito que ela vai lidar psiquicamente com isso, ela poderia atravessar isso, fazer a travessia, fazer um furo nisso, né? Talvez até superar uma questão do câncer pela sua força vital, sua força psíquica, né? Isso a gente vê muito atendendo pacientes, né? Trabalhando suas questões inconscientes, o seu desejo por vida sendo maior do que o seu desejo por morte. Então, a gente vê o quanto é interessante, né? Essa interrelação da filosofia da psicanálise, né? Nesse sentido. Então, me parece, o professor eu vou em algum momento parar um pouco para ele poder me dizer se é por aí em relação a Nietzsche, né? Porque ele fala que a vida é como o indivíduo vai construir uma ponte sobre o rio da vida e ele deve atravessar ela. É muito interessante, porque é contemporâneo. Lá de Minas, mas se torna tão atualizado, né? E ele é eu poderia explicar que ele é. Eu acho que se der o exemplo, eu não acho que uma ameba seja uma questão inferior. Se tu cortar a ameba se multiplica e ela sobrevive. É tão intenso, tão vívido o que ele fala, né? Que me parece que é aquilo que a gente tenta costurar e se coloca como um tecido vivo na escuta dos pacientes, né? E que trabalha muito isso quando se fala de inconsciente, né? Que isso tudo é muito vivo. Então, tu recebe as punções do paciente, tu pode até, em algum momento, enquanto continente, sentir pela palavra do paciente um corte em ti, mas tu devolve de forma ressignificando aquilo. Então, isso tudo não deixa de ser uma arte. A arte está no todo. Em todo momento, na pintura, na poesia, na escuta de um paciente, nós fizemos uma costura, né? Dessa relação imaginária, simbolizando aquilo que não pode ser simbolizado, que é o real, que depois eu acho a gente pode falar um pouco de Salvador Dalí. Mas eu queria ver o que o professor pensa dessas colocações do Nietzsche, para depois eu seguir com vocês, com outras. Uhum. Não, eu acho que elas estão perfeitas. Só que quando a gente fala na Grécia, fala de 5 séculos, 4 séculos, 5 séculos, portanto, é 400 anos. Há certas evoluções no pensamento grego, mas eu acho que você captou o essencial no pensamento grego, né? Porque uma coisa é aquilo que os pré-socráticos pensam, outra coisa é aquilo que Platão e depois Aristóteles pensam, né? Que são os que predominaram, os que conseguiram implantar suas ideias. Mas há um pensamento grego que não está presente nem em Platão, nem em Aristóteles, e que é muito importante, e a qual você mencionou, que é exatamente essa estrutura da sociedade, né? Acho muito interessante Eu isso. acho né? também, professor, que é interessante o senhor falar um pouquinho de Heráclito, né? Da influência de Heráclito em Nietzsche, que tem essa questão dos aforismos mesmo, né? E dessa coisa de tudo estar em movimento, né? Que todo mundo conhece a frase do Heráclito, que não se entra no mesmo rio, né? Que a gente está diferente. E o quanto isso mobilizou a obra de Nietzsche, né?
Totalmente. É que na história da filosofia há duas grandes tendências. Alguns seguem Parmênides, outros seguem mais Heráclito. Né? Nietzsche é um daqueles que seguem mais Heráclito. Heráclito dizia que ninguém se banha no mesmo rio, na mesma água. Né? Ele era um filósofo do devir. Não existe, segundo ele, o ser, aquela coisa fixa, parada, etc. Tudo está em movimento. E eu acho que isso foi, de certa maneira, eu perdi a imagem agora aqui. Voltou a imagem. Isso, de certa maneira, foi captado pelo tanto Jung como Freud conheciam perfeitamente tanto Heráclito quanto Parmênides. Eram leitores da filosofia grega. Né? Uhum. Não sei se era mais ou menos isso que você estava sugerindo, né? Oi? Sim. Eu não entendi. Como, Gisela? Não, que eu falei assim, da falar de Heráclito, que eu acho que é fundamental, que eu gostaria, para mim, está super bem. Não sei se era o que tu tinha perguntado para o professor. Então, dando seguimento à questão de Lacan, Freud traz o bem e o mal como uma questão mesmo relacionada às questões pulsionais, né? Que estão dentro do indivíduo. Então, são imbricadas juntas, né? Dentro do indivíduo, esse indivíduo, ao longo da vida, vai ter atitudes boas e atitudes más. Eu acho que não tem alguém totalmente mal ou totalmente bem, né? A gente trabalha essas questões, porque senão a gente faz rótulos, estigmas, e aí a gente se perde, a gente fica escravo do rótulo. E tudo que a gente precisa é desestigmatizar, porque nós vivemos num mundo estigmatizante, né? E nós temos que respeitar, eu acho que Freud, eu gostaria de ver, pode dizer ela também como é que era a opinião de Jung, eles respeitavam muito a singularidade do ser, né? E nisso, quando a gente fala de Lacan, a gente vê num seminário dele que ele fala muito claramente que nós não podemos falar do bem e do mal sem nos dermos de conta do fracasso do hedonismo, porque não existe aquilo de querer buscar o prazer total, de fazer todas essas vontades e desejos, né, e anular, ignorar as dores disso, porque justamente o desejo, né, e aquilo que a gente busca enquanto satisfação, ela é incompleta, né? Então, não existe mal que não resulte, no fim, num bem. Nós acabamos de citar. Então, Lacan, o que Lacan quer dizer em relação a isso? Que não há real que dele não há um mal que dele resulte num bem. Tem pessoas que passam pelo câncer, que passam por doenças e sofrem muito por isso naquele momento, mas elas vão angariar forças, né? Talvez através da arte, talvez através de uma análise, para justamente alimentar sua punção de vida, né, e de simbolizar aquele momento difícil, e atravessam, e encontram um significante que as fazem atravessar, e a vida passa a ter outro sabor, passa a perceber a vida de outra forma, né, talvez valorizando mais, dando mais qualidade à sua própria vida, e há transformações. Assim como quando o bem está aí, não há bem que não se mantenha com o mal. Então, eu acho muito interessante o jeito que Lacan coloca também em relação a isso, tá? E aí ele segue em relação à arte, que eu acho que é interessante, e daí eu acho que a gente pode tá trabalhando mais a fundo, que eu queria ver a tua opinião. Eu vou tecer um pouco de como é visto a questão da arte, por exemplo, de Salvador Dalí, né? E para Lacan também, nesse sentido, e Freud, na verdade, em algum momento, Salvador Dalí deve ter lido alguma coisa na ordem da interpretação dos sonhos, porque ele acaba colocando isso nas suas pinturas, e isso fica muito claro, né? E para ele, ele vai buscando de um jeito de fora, de um meio
de divã ou de análise para se apropriar um pouco da teoria para ele se entender. E isso é muito interessante. Então, existe essa troca da psicanálise e da arte. Aliás, como nós estávamos comentando inicialmente, Gisela, a questão que a psicanálise se alimentou muito da arte para construir seus construtos teóricos, né? Então, isso é muito interessante. Então, que relação, e isso o professor Jaime pode nos ajudar, a questão do surrealismo, era uma época em que os pintores e os poetas, então, estavam questionando, num pós-guerra, justamente o realismo, e queriam criar uma nova realidade, né? E Salvador Dalí, ele tem uma história muito intrigante. Parece muito triste inicialmente. Eu não sei se vocês têm um conhecimento da história de vida de Salvador Dalí. Na realidade, ele perdeu um irmão com meningite, né? E os pais não aceitaram muito essa perda, tanto que deram nome ao Salvador, o mesmo nome do irmão morto. Só que Salvador quis se destacar e se diferenciar. E então ele disse: eu sou o Salvador Dalí, eu não sou o morto, eu sou o vivo. Então se percebe dentro dos traços fisionômicos dele um olhar mais que nos pode parecer um olhar de olhos assim um olhar muito intenso de um fanático, né? Os bigodes que se destacam, ele era bastante excêntrico, extravagante, ele dizia: eu sou assim porque eu estou vivo, eu sou o Salvador Dalí. E ele, ao mesmo tempo, é muito interessante, né, e para a gente trazer para o debate, que Salvador Dalí, ele ficou muito super protegido pelos pais, porque temiam que ele morresse. Então, ele ficava naquela dicotomia entre o Salvador Dalí, que era ele, e aquele lugar dado a ele, que era o do irmão morto. Essa divisão. Então, isso dentro dele, imagina que, digamos assim, que lava vulcânica dentro, né? Para ele produzir os quadros que ele produziu e as pinturas que ele fez, que foram maravilhosas, né? Conhecidas mundialmente. Né? E então Lacan ele acaba se apropriando dessa questão, ele acaba criando o conceito de real através justamente baseado na questão do surrealismo, né? Baseado nessa questão de que as pinturas mostravam bem aquilo que era o real. O real, na verdade, é o impossível. Aquilo que, naquele momento, não poderia ser trabalhado numa análise, não poderia ser feito uma metáfora, simbolizado, mas que ficavam tão nuas e cruas nos quadros de Salvador Dalí. Né? Então tem aquele quadro, não sei se, Gisela, vocês conhecem aquele quadro da persistência das memórias, que aparece um relógio meio inteiro e meio derretido. A Flávia também, não sei se conhece esse quadro. E ali também existiam os familiares próximos nesse quadro a ele, com um olhar intenso sobre ele, né? Aquela superproteção que existia, né? Que ele tentou negar e evitar de ser um objeto dos pais, né? Por isso que ele se colocava de um jeito tão enfático, né? De um jeito tão extravagante, né, para insistir na sua função de vida. E vocês compreendem o derretimento do relógio, que poderia simbolizar? Não estou escutando. Não? Deixa eu ver se... Agora sim. Sim, agora sim. Uhum. Tá. A impressão que me dá é isso mesmo, de derreter o tempo, né? De derreter de poder vencer o tempo, né? Vencer Cronos, né? Essa coisa tão dura que a gente tem. E no quadro aparecem formigas e diz que ele não gostava de formigas próximos ao relógio, quer dizer, coisas na ordem da putrefação. Quer dizer, ele estava ali, em alguns momentos, se sentindo desmanchado,
né, desintegrando, né? Então, como é importante através da obra de Salvador Dalí ver que ele se salva do seu, em parte do seu delírio e da morte através da sua construção maravilhosa dos quadros, né? A da sublimação ali. Né? Eu acho que é isso. Vejam que E que interessante isso que tu trazes do Salvador, justamente na figura do relógio, né, do Cronos, de vencer o tempo, porque Dirhan, né, esse, vamos dizer assim, que estudou com Bachelard, para ele foi tão importante entender que uma das coisas mais vitais para nós, do ser humano, é justamente se confrontar com o tempo, com a morte, com a nossa... vamos dizer assim, com essa necessidade que a gente tem de estar todos os dias nascendo e se afirmando enquanto vida, porque a gente sabe que é inevitável a nossa morte, né? Então, toda a construção que nós temos para nos adaptar a essa cruel realidade e, ao mesmo tempo, a gente querer se afirmar como algo que é maior do que essa mortalidade, né, faz com que a gente afirme a vida. E isso a gente vai suportando, vamos dizer assim, cada vez mais o que nos acontece, porque a gente quer estar com quem a gente ama. E a gente quer ficar com quem a gente ama, e por isso a gente realmente luta para sobreviver e para que eles sobrevivam. Né? Então, o amor da nossa frase inicial também, que chamou, né, o convite que eu achei tão bonito, que o amor está além do bem e do mal, ou acima da presença da pessoa ou não, eu acho que essa é uma questão importante para vencer o tempo. Sim. Muito bom, gente, que debate bacana, essa inter-relação, psicanálise, Freud, a arte, esse método paranoico aí de Salvador Dalí, né, essas pinturas, que bacana isso estar na mesa. Quero agradecer aqui a presença da Rosa Maria Henrique, a Verlaine Maciel, a Marta Pulita, a Marinês Furlan, a Patrícia Zanti, a Celita Nádia, a Patrícia Quadros, Fernando Costi. Fernando Costi escreveu Que Time, Nívia Santos, amo, né? Professor Jaime Paviani, Kátia Pereira, a Suzana Missaglia, André Campos, a Marinês Furlan, a Kátia Pereira, a Paola Barros. Eu tenho aqui também a Carla Zanetti. Tenho aqui algumas perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Suzana Missaglia. Ela diz, e a Luz Salomé, Jaime Paviani? Ela chama o convidado. E a Luz Salomé, Jaime Paviani, que influências teve na vida de Nietzsche? E ele, na vida dela, acima do bem e do mal? É por amor? Jaime, nos responde aí. Luz Salomé foi uma mulher fora do seu tempo, porque ela era muito revolucionária, desde quando todas as mulheres não eram que nem hoje, que tinham uma certa liberdade de se vestir, de andar, de falar, de trabalhar, etc., né? Naquele tempo era muito mais difícil. E Luz Salomé foi uma mulher além do seu tempo. Na realidade, Nietzsche queria casar com ela, pediu ela em casamento, mas ela não casou com Nietzsche, né? Ela também se relacionou com Freud. Quer dizer, ela teve grandes relações e casou com na realidade, um homem que não tinha grandes produções literárias, filosóficas, etc., né? O que se pode dizer de Luz Salomé é que tem um livro sobre ela e os livros dela, né? Quer dizer que Freud teve uma certa relação com ela. Mas quem teve mais relação com ela foi o próprio Nietzsche, né? Uhum. Muito bom, professor. Para nós conhecer, né? Para nós conhecer. Aliás, todo mundo devia ler um pouco de Luz Salomé. Devia ler um pouco. É uma mulher fora da sua época, né? Interessante. Eu não li. Não li ainda. Fruete, uma perguntinha aqui.
Não fica louco quem quer. Quem não admite a loucura é mais propenso a enlouquecer? Uma pergunta, Freud. Quem não admite a loucura é mais propenso a enlouquecer? Eu vou partir daquela que, de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que a gente falou muito sobre isso, uma pitada de loucura, e eu acho que ela faz parte da própria vida. Se nós levarmos as coisas de uma maneira muito radical, e não conseguirmos deslizar sobre as coisas, eu acho que é um perigo de enlouquecer. Então, o humor, a alegria, né, alegrar-se pela simplicidade das coisas, pelos momentos, eu acho que isso nos torna felizes, assim, e pode nos proteger dessa... Eu não sei se eu respondi claramente, porque nem tudo tem respostas, né, tão claras, mas é por aí, ou fugir um pouco do foco. Tu quer me fazer alguma pergunta mais? Não, tá dentro, sim, Fruete. E aí eu volto para Nietzsche, né? Há sempre alguma loucura no amor. Né? As pessoas fazem loucuras, né? Mas também há sempre um pouco de razão na loucura. A loucura tem razão? Quem tem razão? É difícil. Eu acho que a loucura, tu quer dizer o amor? Nietzsche diz que há sempre alguma loucura no amor, mas há sempre um pouco de razão na loucura, né? Que Nietzsche, né, traz essa frase, ela é uma frase emblemática, e a gente está aqui também trazendo um pouco da loucura, mas eu acho que é bem dentro também dessa linha, né? De médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Eu acho que talvez vocês possam me ajudar também na minha concepção. Acho que a paixão leva mais à loucura, porque é um sentimento desenfreado. O amor é algo mais perene, é uma construção que a gente faz e que se mantém, que é uma questão pacífica, que é algo prazeroso, que é algo constante, na minha opinião, né? No meu ver. Uhum. E aqui tem... Não, contamos. Eu tenho aqui uma outra frase para o professor Jaime Paviani. Deus não morreu? Nietzsche diz isso, né, professor? O que a gente pode dizer? É que Nietzsche, não nas suas obras conhecidas, mas nos seus diários, ele escreveu uma passagem muito interessante sobre a morte de Deus, né? Ele procurou reunir numa praça todas as pessoas. Ele foi perguntando: você viu Deus? E todo mundo respondeu: eu não vi. Aí então ele subiu em cima de um banco e disse: eu tenho um grande anúncio a ser feito. Deus está morto. Essa pequena frase, Deus está morto, foi interpretada por muitos e muitos autores, inclusive teólogos. Quer dizer, que Deus foi morto. Que Deus foi morto. É o Deus dos filósofos? É o Deus cristão? Que Deus foi morto. E assim, porque é o seguinte, o século XX se caracteriza por ser antimetafísico, isto é, não acredita mais na existência de Deus. Os filósofos do século XX, a quase maioria deles, tirando alguns que seguem uma doutrina mais cristã, tirando alguns, não falam mais de Deus. Deus não é mais um problema filosófico, é um problema teológico. Mas, como problema teológico, depende muito
da religião, depende muito de tal maneira que pode-se fazer uma diferença entre espiritualidade, fé e religião. São três coisas diferentes. Não sei se eu respondi a essa pergunta, é uma pergunta muito interessante. É difícil também a pergunta, né? Mas é dentro também das reflexões, enfim, dos escritos do Nietzsche. E eu queria chamar a Gisela novamente e para ela falar um pouquinho da música, né? Fala um pouquinho da música de Chico Buarque, né? Porque, segundo Nietzsche, a música é uma pulsão dionísica, né? Ao inebriar, seduzir e arrebatar os sentidos dos homens, né? Nietzsche diz isso sobre a música. E lá na ópera do Malandro, né, nós temos o samba, né? Como é a música, Chico Buarque? Tu já falou um pouquinho da influência e de como tu te inspirou, né, para buscar teus estudos, e Chico Buarque te marca? Muito, muito, muito. Eu acho que essa questão do samba, né, que é uma coisa linda que a gente tem, inclusive dessa influência negra, né, dessa junção, e do quanto a letra e a música andam juntos no samba. E o quanto a música brasileira tem essa questão trovadoresca, né, que a gente consegue quase que realmente fazer um livro ali, tem toda uma ideia, é quase bem isso, assim, tem todo um contexto e um conteúdo dentro, às vezes, de uma música com um lirismo, né, do Chico, por exemplo, que dá muito pano para manga, dá muita reflexão. Né? E agora, depois desses anos todos, eu até não acompanhei mais as últimas obras, pelo menos as músicas dele, eu não tenho tanto, mas daquele período que ele produziu muito como compositor, eu acho que ele trouxe reflexões muito grandes, eu acho que ele conseguiu traduzir, inclusive, a obra do pai dele, né? De uma forma musical. E ele é muito apaixonado pelo samba, né? Ele tem sambas lindos e cantados por muitos intérpretes também maravilhosos. Então, acho que o samba vai continuar sendo realmente uma marca bem grande do Brasil. E eu acredito que a música, bem bom isso também Nietzsche dizia, né? Acho que é uma coisa que nos une muito com esse transcendente, né? Com a arte em si, faz com que a gente realmente consiga estar mais próximo desse mistério todo que é a vida, né? Ela consegue transmitir para a gente, claro, cada um tem seus gostos, né? Tem músicas e músicas, aí a gente não vai entrar no mérito, porque eu acho que realmente cada um sabe de si. Mas a música, no geral, ela tem esse poder de nos transformar mesmo, né? Muitas vezes tu tá num estado e tu escuta uma música, ou eu que trabalhei muito tempo com dança e trabalho com dança-terapia, a gente consegue perceber o quanto a música transforma o nosso estado de ser, né? E o quanto ela inebria um grupo inteiro, o quanto ela transmite coisas maravilhosas, assim. E ela penetra mais facilmente em nós, às vezes, do que uma obra de arte, por exemplo, numa pintura ou numa escultura, né? Então, a música a gente não tem como negar, porque mesmo, vamos supor, uma pessoa que tem dificuldade de audição, ela vai sentir um pulso, uma vibração, muitas vezes, né? Vai sentir no próprio corpo, com o instrumento, com a questão do ritmo do corpo mesmo, né? O ritmo está nesse relógio interno da gente, né? A música já está em nós, dessa forma dada. Então, eu acho que não tem como a gente escapar de ser apaixonado por música no geral, né? E na minha vida, meu marido, que é o Fernando Costa, que escreveu Que Time, né? O Fernando tocava na orquestra há muitos anos, com o Léo, né? O filho do professor Jaime. Então, a gente respira a música. Eu digo que a nossa religião aqui na nossa família é a música, né? Então, que coisa linda para falar de música. Que coisa linda. Família linda, viu, Gisela? Pessoal, a gente aqui fala do tempo, mas o tempo está fechando com a nossa live, né? Já está tão bom aqui o debate, a discussão, mas está chegando mesmo no nosso tempo, nas nossas combinações. Temos muitos colegas, muitas pessoas aqui se manifestando. Quero agradecer a Rosa agora que ela está aqui, né? É verdade, a música faz com que a vida se torne
mais leve. Obrigada, Rosa, obrigada a todos que acompanharam esta live, uma noite muito especial mesmo, uma noite quente, bonita. Parabenizar de novo a Gisela pelo Dia do Psicólogo, estender também a todos os psicólogos, psicólogas, todos os parceiros que nos ajudam tanto com as nossas crianças, com os nossos estudantes e a nós mesmos. Agradecer também, João Fruet, a presença sempre tão rica, tão linda aqui. A Marinês está dizendo, já, que pena! Mas é bem isso, a ideia das nossas lives é ficar com aquele gostinho de quero mais, e agradecer também ao professor Jaime Paviani, sempre brilhante a apresentação, e agora eu vou passar a palavra para vocês, começando, né, pela colega Gisela, pela nossa grande convidada da noite, depois o Fruete, e para fechar, né, o fechamento com o professor Paviani. Muito obrigada pela presença de todos, e a gente vai estar se encontrando, com certeza, em outro momento. Obrigada, viu, Gisela? E quero que saibas que as portas estão abertas, vem aqui, vai ser um prazer. Sempre que quiserem, podem me chamar. Gente, eu agradeço imensamente. Olha, eu acho que foi o dia do psicólogo mais comemorado até hoje da minha vida. E lembrado. Então, foi muito bom passar com vocês esses momentinhos. E se eu puder dar um recadinho, então, para esses dias de pandemia, né, que o pessoal tá perguntando tanto, eu diria assim, vamos afirmar a vida, né, acima de qualquer coisa, e ser muito responsável pelas nossas escolhas. Eu acho que é um momento cada vez mais de autonomia, né, da gente tentar buscar uma autonomia psíquica, física, e principalmente ser muito responsável, né, pelos nossos atos, pelas nossas palavras, por aquilo que a gente também está escolhendo fazer da nossa vida, né? E agradeço muito a vocês, foi muito bom estar aqui. Muito Me obrigada. senti muito em casa. Ai, que bom! É essa a ideia, se literal divertir. Tem que retornar, né? Eu acho bem importante o que a Gisela falou, e acrescento que a liberdade sem a responsabilidade ela não existe, então vamos continuar nos cuidando cada vez mais, né? A gente sempre repete aqui sobre a alteridade, de se colocar no lugar do outro, de tomar cuidados com as palavras, mas também com os gestos, com as atitudes. A gente sabe que o Covid está aí, fora, e a gente precisa cada vez mais cuidar de si e do outro, né? E tentar se alegrar, porque que nem a Gisela trouxe com a música, com a dança, que a gente possa se inebriar com isso, mesmo em casa, trazer para dentro de casa, né? Porque a gente precisa dessa punção de vida para sobreviver esse momento, que a gente vai atravessar, com certeza. Obrigada, Fruete. Tem que ligar o microfone, professor. O microfone, foi. Sim. Eu gosto de fazer abertura, não encerramento, né? Para mim foi um grande prazer de me encontrar, especialmente com a Gisela, né? E dizer aos meus colegas que estão sempre aqui nas quintas-feiras, de vez em quando, né? Porque é 2 semanas. Foi um grande prazer, as ideias saíram soltas. Eu acho que hoje foi muito interessante. Eu gostei muito da nossa conversa hoje, foi mais dinâmica, né? E dizer boa noite para todo mundo, dizer um bom descanso. Obrigada, né? professor. Obrigada, pessoal. Um abraço, boa noite para todos. Obrigada, foi um prazer. Igualmente. Beijo para todos. Beijo. Tchau. Tchau.